Capítulo 68. O dia em que o Corinthians inglês veio matar saudades. Além daquele ano de 1910 em que provocou enorme sensação no Brasil e inspirou o nome do clube mosqueteiro, o Corinthians Football Club da Inglaterra havia repetido a visita em 1913, mas ao contrário da primeira vez em que goleou todos os adversários, encontrou dificuldades, porque o futebol brasileiro havia evoluído. Mesmo assim, o Corinthians, depois de haver perdido o primeiro jogo para a seleção carioca por 2-1, conseguiu vencer o Rio Cricket por 4-0, a seleção brasileira por 2-1, a seleção paulista pelo mesmo resultado, o time do Mackenzie College por 8-2 e empatou com a Associação Atlética das Palmeiras. Nessa segunda viagem, o Corinthians inglês, como se vê, não enfrentou o Sport Clube Corinthians Paulista. Em 1914, parece que já apreciando esse tipo de intercâmbio esportivo com os brasileiros, o Corinthians havia partido de Londres no dia 24 de julho para outra vez vir jogar com os brasileiros. Mas essa viagem gorou porque estourou a Primeira Guerra Mundial durante a viagem dos jogadores pelo mar. O navio em que vinham atracou em Recife e imediatamente 5 jogadores que pertenciam à Brigada Reserva do Exército Britânico retornaram a seu país. Os demais jogadores prosseguiram viagem até o Rio de Janeiro, mas sem nenhuma disposição para o futebol. Retornaram a seu país. Aliás, dos 14 jogadores ingleses que tinham vindo ao Brasil, 4 morreram na guerra. De 1914 em diante, o Corinthians inglês andou jogando em outros países da Europa. Porém, voltou ao Brasil 74 anos depois para participar de uma das mais comoventes festividades esportivas de todos os tempos. Os Corinthians, participando de uma excursão organizada pelo São Paulo Athletic Club, de ingleses radicados em São Paulo, homenagearam e ao mesmo tempo foram homenageados num jogo inédito. No encontro esportivo em que o futebol foi emoldurado por um halo de profunda comoção em jogo amistoso entre pai e filho, o Corinthians inglês, já então tendo feito fusão com o Casuals Football Club, denominando-se, portanto, Corinthians Casuals, enfrentava no estádio municipal do Pacaembu o time do Sport Clube Corinthians Paulista, de todos os tempos. O Corinthians Paulista reunia uma equipe de atuais e antigos jogadores numa confraternização em que os ingleses matavam saudades de si mesmos e o público matava saudades de alguns ídolos corintianos que ao longo dos anos haviam feito bater mais forte o coração da fiel. O título que o Jornal da Tarde publicou na reportagem desse jogo, que na verdade foi muito mais que isso, foi um festival de reminiscências e uma retomada da alegria conjunta de avós, pais e netos, foi feliz e exato. A manhã em que o Corinthians reviveu sua história. Ontem, 3 gerações que construíram mais da metade da vida do Corinthians se reuniram numa festa inesquecível. Começava o texto do repórter Sérgio Baclanos. A festa foi inesquecível também para os jogadores ingleses, que inclusive registraram o acontecimento numa de suas publicações dizendo: "O Brasil nunca vira nada igual, nem o time dos visitantes." E foi assim que se encontraram outra vez vestindo a mesma gloriosa camisa de tantas tradições. Domingos da Guia, Batalha, Vaguinho, Guaraci, Carbone, Luiz Antônio, Julião, Ivan, Mirandinha, Geraldo, José, Miranda, Ditão, Flávio Lima, Romeu, Lance, Vladimir Cláudio, Basílio, Tião, Benê, Tobias, Marco Antônio, Luiz Carlos, Olavo, Ademir Gonçalves, Moisés, Maria, Gilmar, Ado, Cabeção. Muitos desses jogadores, deles a meninada tinha ouvido falar pela fabulosa narrativa dos mais velhos, dos adultos bem adultos. Mas agora eles estavam ali, jogando seus 5 minutos, dando autógrafos, sendo abraçados, beijados, reverenciados, sempre amados. A fiel de pé revivia as emoções passadas. A equipe inglesa foi recepcionada no Parque São Jorge, mas era alegria demais para ser completa. Momentos antes de os jogadores e dirigentes do Corinthians inglês serem encaminhados à sala dos troféus e às dependências do parque aquático da Fazendinha, Sérgio Terpins, o jovem dirigente esportivo que tudo fizera para que a festa se concretizasse, tocou no braço do então diretor de futebol do Corinthians, Henrique Alves. "Vou cair", ele disse. Estava pálido, foi segurado. Foi socorrido na hora pelo médico do clube. Tentou-se tudo, em vão. Sérgio Terpins estava morto. Foi sepultado na sexta-feira, dia 3 de junho de 1988, no domingo de manhã. 5. Os 2 Corinthians entravam em campo, aplaudidos como os grandes campeões do passado e do presente.
Como informou o Jornal da Tarde, da segunda-feira, dia 6, em sua edição de esportes. A vitória sobre o Corinthians de Londres. Com um gol mágico do Dr. Sócrates. Foram 70 minutos de saudades, em que os 6.000 saudosistas que foram ao Pacaembu na manhã de ontem se emocionaram em ver desfilar em campo 3 gerações do Corinthians paulista. Como adversários e perdedores por 1-0, os ingleses do Corinthians Casuals, da 4ª divisão, que também vieram participar da comemoração dos 80 anos do São Paulo Athletic Club, cujo fundador era e presidente Charles Miller introduziu o futebol no Brasil. Lá estavam com os cabelos brancos e barrigas salientes, os garbosos campeões do 4º centenário. Mais recatados, apareceram também os que atravessaram alguns dos 22 longos anos de espera por um título. E por último, a geração que mudou o perfil do Corinthians, colocando-o novamente em órbita, com os títulos de 77 e 79. Aconteceu apenas um gol aos 19 minutos do primeiro tempo, e não era preciso mais nada. Afinal, o autor foi Sócrates, com um chute em curva e para o alto, que fez a volta no goleiro, tornando inútil seu apressado regresso para baixo das traves. Por isso, os ingleses, deslumbrados, pediram que no segundo tempo o doutor jogasse alguns minutos no time deles, e aos 9 minutos foram atendidos. Os ingleses, como sempre muito civilizados, logo entenderam o espírito da festa. Tanto é que durante o jogo, Dulcídio Vanderlei Bosquilha, vestido de calça branca e camisa amarela, como nos velhos tempos em que os juízes eram chamados pejorativamente de vacas amarelas, apitou apenas 2 faltas, uma em cada tempo para cada time. A princípio, a intenção dos dirigentes ingleses era colocar o time principal no primeiro tempo. Como 10 titulares tinham viagem marcada do Rio para Londres às 14h30, deixariam o lugar para os veteranos no segundo tempo. Mas eles se empolgaram tanto com o jogo que decidiram ficar até o fim e apressar a volta até o aeroporto de Cumbica. O tempo melhorou bastante e a manhã começou com o sol firme. Assim, apesar da transmissão direta, cerca de 6.000 pessoas que tiveram ingresso livre ocuparam as faixas centrais das numeradas e das gerais. Corinthians Paulista: Ado, Tobias, Zé Maria, Miranda, Olavo, Ditão, Amaral, Luiz Carlos, Moisés Guaraci e Vladimir. Carbone, Tião Marinho, Luiz Antônio, Sócrates, Mirandinha, Ademir Gonçalves e Rivelino. Cláudio, Batalha, Ivan, Marco Antônio, Flávio, Geraldo José, Benê, Lance e Lima, Romeu. Técnico: Oswaldo Brandão. Corinthians Casuals: Metcalf, Thurston, Doc Trove, Cooper, Richardson e Preston, Davis, Robinson, Hayder e Fox, Longworth e Simpson, Daniel. Juiz Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Público: 6.000 pessoas. Gol Sócrates aos 19 minutos do primeiro tempo. Local: Pacaembu. Num dos lances da partida, Cláudio Cristóvão do Pinho, o legendário capitão do time dos 103 gols, foi dar um pique mais forte, desequilibrou, caiu. A torcida o ovacionou como se ele tivesse marcado o maior gol de sua vida. Depois do jogo, Cláudio, acompanhado de Olavo, o ex-zagueiro que formava a grande dupla com Homero, encaminhou-se para os fundos do estádio, na direção da antiga concha acústica. Levou exatamente 1h30 para percorrer mais de 300 metros. Garotos, homens barbudos, mulheres o cercavam, em folhas de caderno, em camisetas que escrevesse apenas uma palavra: Cláudio. Amistoso em 1988 entre o Corinthians Paulista e o inglês Corinthians Casuals. Curtiu, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Curte, comenta, compartilha com quem você sabe que vai curtir o conteúdo. Muito obrigado por estar aqui prestigiando o canal. Tô sempre trazendo aqui algum capítulo novo da história do Corinthians. É nóis e vai Corinthians.